fica mais bonitinho para vocês entenderem, ok? Então, caderninho de física aberto. Nós vamos começar a analisar os corpos que estão dentro de elevadores. Depois dessa situação, na sexta-feira, eu começo com vocês os bloquinhos que estão sobre a mesa, que são os exercícios parecidos com os da lista, do início ali da lista, tá? Quem quiser adiantando as aulas de bloquinhos para ir adiantando a lista, é só assistir as aulas gravadas lá do e-book. Então, coloca aí no caderno de vocês a data de hoje. Hoje, dia 3 de novembro, né? Estamos aí começando o mês de novembro, e nós estamos estudando uma situação específica, que é a situação na qual nós vamos analisar o que acontece com a força normal quando eu observo corpos que estão dentro de elevadores, isto é, corpos que têm movimentos que a gente pode dizer que movimentos relativos, acelerações que nós chamamos de acelerações aparentes. Nós vamos falar de sete situações, na verdade, né, de elevadores. Elevador parado, elevador subindo e descendo sem aceleração, e também nós vamos falar do movimento com aceleração, na subida e na descida. Primeiro eu vou fazer algumas considerações importantes aqui na aula de hoje. Eu sempre vou considerar a pessoa com a mesma massa, tá? Portanto, o peso da pessoa não vai mudar, porque essa pessoa, além de ter a mesma massa, ela está no mesmo planeta, no planeta Terra, tá? Eu vou representar sempre uma balança desses modelos aí da farmácia que tem ponteiro. Essa balança vai estar sempre dentro do elevador. E aí tem uma figurinha aí representando a situação de uma pessoa sobre uma balança, e esse quadradinho aí seria o tal do elevador, tá? E aí, vamos começar a primeira situação, que eu acho que eu já comentei com vocês, talvez a primeira situação e a segunda, que é no caso do elevador estar parado. Então, todas as situações, eu vou sempre supor isto aqui, ó, massa, 80 quilogramas para a pessoa, e aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E vou desenhar sempre as forças. Lembrando que as forças, elas sempre atuam aos pares. A toda ação, eu tenho uma reação. E ação e reação nunca estão nos mesmos corpos, portanto, elas não se anulam. A ação é num corpo, a reação é no outro. Elas têm mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Se eu começar desenhando as forças que estão no hominho, nessa pessoazinha que está aí de azul, eu vou começar desenhando o vetor peso para baixo, lembrando que o peso é uma força de campo, ela só existe por causa do campo gravitacional da Terra, e a reação do peso está lá no centro da Terra, na vertical e para cima. Então, a ação está na pessoa, a reação do peso no centro da Terra. Mas a Terra não vai entrar no nosso problema, tá? Na pessoa, ela está em contato com o piso da balança. Se ela está em contato com o piso da balança, existe na pessoa uma força de contato, isso é, o piso da balança está segurando a pessoa nessa posição. Então, a força que a balança aplica nessa pessoa, eu estou desenhando na vertical para cima e chamando essa força de força normal, porque é uma força de contato com uma superfície, Fn. Tá? Nessa situação, eu desenhei a força normal e a força peso do mesmo tamanho, tá? Por que eu desenhei do mesmo tamanho? Porque o elevador está parado, portanto, essa pessoa está parada também. Eu desenhei a ação da força normal, agora eu vou desenhar a reação da força normal. A toda ação tem uma reação. Se a balança aplica uma força na vertical, no homem para cima, ou na pessoa para cima, então a balança aplicou a força na pessoa, isso é uma ação. Onde está a reação? O homem aplica uma força na balança, ou a pessoa aplica uma força na balança. E quando essa pessoa aplica essa força de reação aqui na balança, o ponteiro muda de posição, me dando a leitura da balança.
tá? E essa leitura da balança que eu vou querer saber sempre. Eu sempre vou olhar as forças que estão atuando no corpo do bonequinho que aparece aqui. Se eu conseguir descobrir quanto vale a força normal no bonequinho, eu sei quanto vale a leitura da balança. E por qual motivo? Porque eu tenho aqui um par ação e reação. A força normal no homem é ação, na balança é a reação. Então, elas têm a mesma intensidade. Como ele está parado, eu poderia escrever somatória das forças igual a zero. Olha o símbolo aqui de somatória. Só para lembrar, soma de todas as forças. Lembrando que essa soma é uma soma vetorial. Ou ainda eu posso escrever força resultante igual a zero, porque ele está parado, tá? Quem quiser escrever força resultante igual a m vezes a, também pode, só que ele não tem aceleração, e se ele não tem aceleração, porque ele está parado, esse produto vai dar zero. Forças atuando no homem para eu saber quem é essa força resultante. Eu falo homem, mas na verdade pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser qualquer coisa aí, tá bom? É um corpo que está no elevador. A força resultante, eu tenho um vetor para cima e um vetor para baixo. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu subtraio. Como eles têm o mesmo tamanho, tanto faz eu escrever peso menos normal ou normal menos peso. Afinal, eles têm a mesma intensidade. Lembrando aqui do ladinho direito, como eu calculo peso? Peso é m vezes g. Como a massinha do homem, eu estou supondo 80, e a aceleração da gravidade, eu estou supondo 10, o peso nunca vai mudar. Vai ser 80 vezes 10. E 80 vezes 10 é 800. Lembrando que peso é força, unidade de força, newtons. Como não tem aceleração, porque ele está parado, o peso sendo 800 newtons, eu vou ter, nesse caso, uma normal também de 800 newtons. 800 newtons para cima, 800 newtons para baixo. Portanto, quando eu somo essas duas forças, a somatória da normal com o peso vai dar zero. Leitura da balança é a força normal. Às vezes eu escrevo N, às vezes eu escrevo Fn. Vou tentar me controlar aqui para escrever Fn, tá? Para vocês não confundirem ali com N da unidade de Newton, tá bom? Então, Fn é a leitura da força normal da balança. Nesse caso, 800 newtons. Eu vou pôr um slidezinho aqui em branco para falar de uma situação que não aparece nos meus slides, que é o movimento uniforme. Então, deixa eu colocar aqui um slidezinho a mais para vocês, tá? Que seria a situação do movimento uniforme. Tá aqui o eleitor, tá aqui a pessoinha. Lembrando que a massa dessa pessoa é 80 quilogramas. E lembrando que a aceleração da gravidade sempre vale 10. Portanto, a força peso, independente do que está acontecendo no elevador, se ele está subindo, se ele está descendo, se ele está parado, o peso dessa pessoa é 800 newtons, independente do que aconteça, tá bom? Se o elevador estiver subindo, então vamos imaginar, ó, o elevador está subindo. Se ele está subindo, ele tem uma velocidade para cima, tá? Porém, ele está subindo com uma velocidade que eu vou dizer que é uma velocidade constante. Isso é, a velocidade não muda com o passar do tempo. Portanto, se trata de um movimento retilíneo uniforme. Bom, poderia ser descendo com velocidade constante, ia dar na mesma, tá? Quando a velocidade é constante, vocês vão ver que tanto faz subir ou descer, porque ter velocidade constante significa que não tem aceleração. Portanto, se não tem aceleração, quando eu escrever
força resultante igual a M vezes A, o produto M vezes A vai ser zero. Portanto, isso é o mesmo que dizer força resultante igual a zero ou somatória das forças igual a zero. Forças atuando nesse meu bonequinho que aparece aí. Então, se eu olhar só o bonequinho, tá? Vou pôr ele animado aqui com os bracinhos para cima. Se eu olhar só o bonequinho, eu sei que a Terra quer puxar ele para baixo. Então, no bonequinho, tem a força peso. Reação do peso lá no centro da Terra. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Então, a reação do peso lá na Terra. A balança está aplicando uma força de contato nessa pessoa, e a força que a balança aplica nele é para segurar ele aí, é uma força normal, na vertical para cima. Eu posso até considerar, o elevador está subindo, então a força normal é maior do que o peso. Eu vou ver que não vai, na verdade, não vai ser não, tá? Então, desenha a força normal. Se não souber se ela é maior, se ela é menor, desenha ela de qualquer jeito e depois você arruma, tá bom? Então, tá aqui a força normal. Reação da força normal. Onde é que vai estar a reação da força normal? Na balança. E se eu souber quanto vale a força normal nesse meu personagem que está aqui, eu sei, portanto, a leitura da balança. Posso escrever aqui força normal menos peso igual a zero, ou posso escrever peso menos normal igual a zero. O peso dele não muda, portanto, a força normal, nesse caso, também vai ser 800 newtons. Então, tanto faz ele estar parado, tanto faz ele subir com velocidade constante ou descer com velocidade constante, tá? Porque isso aqui significa aceleração igual a zero. Nessas situações aqui, ó, a força normal é igual ao peso, igual que eu digo em módulo. Tem mesma direção? Tem, mas tem sentidos opostos. Jamais um par ação e reação. Normal nunca vai ser reação do peso, ok? Então, nós já temos aí duas situações que a gente já sabe de elevador: parado ou em movimento uniforme, tá? Tanto faz subindo ou descendo. Próxima situação: o elevador vai subir. Só que agora ele vai subir acelerado. Depois eu coloco subindo retardado, descendo acelerado, descendo retardado. Lembrando as condições que eu tenho na minha situação: massa do meu personagem, aí que está no elevador, 80 quilogramas, gravidade 10. Se a massa é 80 e a aceleração da gravidade é 10, daqui eu já tiro, portanto, o peso dele. Peso é m vezes g, o peso não muda, então o peso vai ser sempre 800 newtons. Mas eu quero a leitura da balança. Quando eu digo um movimento é para cima, isso significa que a velocidade desse elevador está para cima. Tá? Movimento para cima, velocidade dele para cima. Acelerado. Acelerado, só para lembrá-los, significa que velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. O que significa ter o mesmo sentido? Tem o mesmo sinal. Se o V é positivo, o A é positivo. Se o V é negativo, o A é negativo. Então, eles têm o mesmo sinal matematicamente falando. No caso do retardado, eles têm sentidos diferentes: velocidade para cima, aceleração para baixo, ou velocidade para baixo, aceleração para cima. Os sentidos são contrários, o que significa que, matematicamente, os sinais também estarão invertidos. Se o V é positivo, o A é negativo. Se o V é negativo, o A é positivo. Sempre um o contrário do outro no retardado.
Bom, então, nessa situação, velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, mas eu vou ter que olhar o que acontece com as forças. Então, primeira coisa que eu vou pensar aqui, se a aceleração é para cima, isso significa que a força resultante vai estar para cima também. Se a aceleração estiver para baixo, a força resultante está para baixo também. Então, não posso esquecer que força resultante e aceleração tem que ter o mesmo sentido, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Como é que eu sei para onde é a força resultante? Eu sei para onde é a força resultante, para o lado que está a aceleração. Então, a aceleração está para cima, a força resultante está para cima. Mas cadê as forças? Vamos lá no amin. Que forças tem esse meu bonequinho aí nessa situação? Ah, só está aqui escrito em verde, que eu rabisquei em cima. Eu estou considerando sempre a aceleração do elevador como 2, tá? Tanto faz se ele estiver subindo ou descendo, eu vou considerar ela sempre no mesmo valor, só para a gente comparar resultados, ok? Então, eu tenho o valor da aceleração. Vejam que quando eu desenho a força no meu bonequinho, eu desenhei o peso na vertical para baixo, porque o peso é sempre na vertical para baixo. Reação do peso. Estou repetindo isso várias vezes, que é para vocês não esquecerem. Reação do peso está no centro da Terra. Sobre o homenzinho, sobre esse meu personagem, tem o contato do elevador, que é aqui embaixo, ou da balança. O elevador empurra a balança para cima, a balança empurra essa pessoinha para cima também. Vejam que eu desenhei aqui a força normal maior do que o peso. E por que eu desenhei a força normal maior do que o peso? Porque nesse meu personagem só tem duas forças: peso e normal. Se a resultante é para cima, a força que aponta para cima eu vou ter que desenhar maior, tá? Então, a força que aponta para cima é a maior, porque a aceleração está para cima. Portanto, eu desenhei a força normal maior do que o peso. Reação da normal lá na balança. Se eu souber a reação da força normal, eu sei a leitura da balança. Então, eu vou achar a força normal. Nessa situação, como eu tenho um valor para a aceleração, que é 2, ó, eu vou escrever a segunda lei de Newton. De que maneira? Se eu quiser somatória das forças igual a zero, que é o mesmo que força resultante igual a zero. Tanto faz o jeitinho de escrever, tá? Ou melhor, nessa situação, não é igual a zero, tá? Nessa situação, eu vou escrever somatória das forças igual a m vezes A, ou força resultante igual a m vezes A. Para ser zero, tem que estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, vou escrever aqui FR igual a M vezes A. Quem é a força resultante? Um vetor para cima, um para baixo. Então, é um menos o outro. Vetores de mesma direção em sentidos opostos, subtrai. Quem é o maior? A normal. Então, força normal menos peso igual a massa vezes a aceleração. Força normal eu não sei. O peso é 800. A massa, 80, porque eu estou olhando para o personagem, tá? Força resultante sempre nele, ó. Ele é o corpo que interessa. A aceleração é a aceleração do conjunto, que é a aceleração do elevador, que eu disse que vale 2. Daqui eu tiro, então, que a força normal menos 800 é igual a 160. A força normal, portanto, é 800 mais 160. A força normal, portanto, vai ser 960 newtons. Então, se eu peso 800 newtons e subo na balança, a leitura da balança vai ser de 960 newtons, se o elevador estiver subindo. Isso já prova para mim que balança não lê minha massa.
Porque a minha massa não muda. Minha massa é a quantidade de matéria do corpo. E a quantidade de matéria do meu corpo não muda se o elevador estiver subindo, parado ou descendo. A massa é sempre 80, mas a leitura da balança mudou. Tá? Então, balança não lê massa. Balança lê força de contato. E a força de contato que ela lê é a normal. Porque no nosso dia a dia, então, a gente fala que a balança lê o nosso peso. Porque essa balança, ela está numa farmácia parada. Ela nunca está num elevador, né? Então, se ela sempre está parada num elevador, a minha massa, o meu peso não vão mudar. Então, eu não preciso ficar falando 800, 900, né? Eu posso falar 80, 90, e aí eu estou com a unidade na balança errônea, vamos dizer assim, certo? Então, já sei o que acontece com o elevador subindo. Vamos olhar o que acontece com o elevador subindo, mas agora não acelerado, subindo retardado, tá? Deixa eu sair desse slide, porque assim ele apaga todos os meus rabiscos. E aí eu vou para o próximo. Elevador subindo retardado, tá? Lembrando, massa não muda, aceleração do elevador não muda, tá? Continuo na mesma situação, o que significa que o peso do meu personagem é 800 newtons. Vou anotar aqui, ó, retardado, que significa isto. Significa vetor velocidade e vetor aceleração com sentidos opostos. Um para cima, outro para baixo. Então, olha o movimento do elevador. O movimento do elevador está para cima, o que significa que a velocidade dele é para cima. Porém, ao invés dessa velocidade aumentar com o passar do tempo, essa velocidade está diminuindo com o passar do tempo. É normal isso no elevador, né? Você sobe na cabine e aí você aperta o botão, ele começa acelerando, vai no movimento uniforme, depois ele desacelera para parar ali no piso, para parar no andar que você deseja, certo? Forças atuando no personagem. Peso para baixo e força normal para cima. Reação do peso. Onde está a reação do peso? No centro da Terra. Detalhe, esse peso ele é desenhado do mesmo tamanho que eu desenhei em todas as figuras anteriores, porque a pessoa não mudou de peso. Então, peso é meu vetor que vai ter sempre o mesmo tamanho. Agora, a força normal está menor. Já a força normal continua para cima. Por que a força normal continua para cima? Porque a balança está levando essa pessoa para cima. Então, a balança aplica uma força normal nessa pessoa. O contato da balança está lá no pé da pessoa. Então, o chão sustenta essa pessoa para essa pessoa não cair no centro da terra, tá? Por que eu desenhei a força normal menor do que o peso? Porque a aceleração está para baixo. Aceleração estar para baixo significa que a força resultante tem que estar para baixo também. E para a força resultante estar para baixo, o meu vetor maior no meu bonequinho tem que estar para baixo. E para baixo está o peso. Reação da normal lá na balança. Tá? Sempre que eu for olhar a força resultante, eu olho para o personagem. Aqui, eu vou fazer duas maneiras diferentes a resolução. Então, prestar bastante atenção agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver considerando o sentido do movimento, tá? O que eu digo com o sentido do movimento? Considerando o sentido da velocidade, só para vocês verem o que acontece. Se eu for resolver considerando o sentido da velocidade, vou lá escrever força resultante igual a massa vezes aceleração. Ah, o movimento é para cima, porque eu estou considerando a velocidade, ó. O movimento é para cima. Então, eu vou pensar o seguinte: se o movimento é para cima, é porque a força normal é maior do que o peso. Posso pensar assim? Posso, sem problema algum, tá? Então, a força normal para cima e o peso para baixo.
Aí eu pensei, ó, tá subindo, então a normal é maior do que o peso. E aí, quando eu for escrever a força resultante, eu vou escrever assim, ó, força normal menos peso igual a M vezes A. Escrevi desse jeito. A força normal eu não sei. O peso é 800. A massa é 80 e a aceleração é 2. Quando eu faço a consideração com o sentido do movimento, eu vou pensar nessa palavrinha retardado, ó. Retardado significa aceleração negativa. E aí eu vou colocar um sinal de menos aqui. Portanto, eu vou achar uma força normal menos 800 igual a menos 160. Aceleração negativa, movimento retardado. Aceleração negativa. Força normal, portanto, vai ser 800 positivo menos o 160, o que vai dar 540 newtons. Opa! 540 é menor do que 800. Portanto, a força normal é menor do que o peso dele. Tá? E se eu não fizer olhando o sentido do movimento? Se eu fizer pensando no sentido da aceleração. Se eu fizer pensando no sentido da aceleração, aí eu já estou pensando de acordo com Newton, tá? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, estou pensando no sentido da aceleração. A aceleração está para cima, então minha força resultante tem que estar para cima também. E para cima, quem é que está? A normal. Então, eu vou escrever, ó, força normal, primeiro, menos peso. Opa. Não, a aceleração está para baixo, perdão. Aceleração está para baixo. Ou eu viajei aqui. Aceleração para baixo. Se eu estou olhando no sentido da aceleração, a aceleração estando para baixo, a força que aponta para baixo vem primeiro, que é o peso. Tá? Aceleração para baixo, peso para baixo. Então, começo com ele, peso, menos normal, igual a massa vezes a aceleração. Peso 800, força normal, tanto faz, é o que eu quero descobrir o valor dela, massa 80, aceleração 2. Eu não coloco o sinalzinho de menos para aceleração nesse caso. Por que eu não vou colocar o sinalzinho de menos? Porque eu já escrevi a força resultante no sentido certo. Eu já escrevi a força resultante no sentido da aceleração. Eu só vou colocar o sinalzinho de menos se eu pensar no vetor velocidade. Tá? Porque aí eu não olhei para a força. Portanto, se eu não olhei para a força, eu não olhei para a aceleração. Nesse caso, também vou achar uma força normal de 540 newtons. O resultado tem que ser o mesmo, gente. 540. Tá? Eu, Gláucia, sempre faço olhando a aceleração. Ok? Eu não faço olhando vetor velocidade. Porque na lei de Newton aparece a aceleração. Tá? Vou pôr agora a situação. Depois vocês pegam os slides lá, tá bonitinho. Mas nos slides é sempre por lei de Newton, tá? Nunca olhando o sentido do vetor velocidade. Elevador descendo. Olha o sentido do movimento. O sentido do movimento é para baixo, tá? O que significa que a velocidade é para baixo também. Porém, eu estou olhando o caso acelerado, o que significa que aceleração e velocidade estão no mesmo sentido. Ok? Valor da massa 80, gravidade 10, aceleração do elevador 2, força no meu personagem, peso na vertical para baixo, normal na vertical para cima. Reação do peso
no centro da Terra. Reação da normal na balança. Por que que eu desenhei a força normal menor do que o peso? Olha o tamanhinho do vetor normal, olha o tamanhinho do vetor peso, está menor. E por que que eu desenhei isso? Porque eu pensei na aceleração. A aceleração está para baixo, portanto, a força resultante está para baixo também. Tá? Nesse caso, segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Olhando para o personagem, o peso é maior do que a normal, então eu começo por ele, ó. P menos força normal, peso é maior, força normal é menor, está no sentido oposto, por isso o sinalzinho de menos, igual a massa vezes aceleração. Peso da pessoa, 800. Não muda. Força normal é o que eu quero saber. Massa, 80. Aceleração do elevador, eu estou mantendo sempre o mesmo valor, que é 2. Daqui eu tiro, então, 800 menos força normal igual a 160. 800 menos 160 igual a força normal. Então, eu troquei o 160 e a normal de posição, trocando de operação matemática. Então, nesse caso, a força normal vai me dar 540 newtons. O mesmo valor que eu achei agora há pouco. Portanto, descer acelerado é o mesmo que subir retardado, tá? Desde que a aceleração seja a mesma. Descer retardado e subir acelerado vão me dar as mesmas respostas finais. Ok? Então, anotem isso aí que é importante para a gente saber, certo? Mais uma situação agora de elevador. Continuo descendo, só que agora, ao invés de descer acelerado, vamos colocar a situação do elevador descendo retardado. Tá? Lembrando que só tem duas forças atuando nesse personagem. Que forças que são? O peso na vertical para baixo e a normal na vertical para cima. O peso nunca muda de tamanho, o que muda de tamanho é o meu vetor força normal. Nessa situação, ó, retardado, eu não vou pensar em velocidade, eu, Glaucia, professora de física, penso em forças, eu penso em aceleração. Então, embora a velocidade seja para baixo, a aceleração está para cima, isso indica que a força resultante está para cima. Se a força resultante está para cima, quando eu for desenhar as forças nesse meu personagem aqui, a força que aponta para cima vai ter que ser desenhada de uma maneira maior. Forças que estão nele, normal e peso. Reação do peso no centro da Terra. Reação da normal na balança. Tá? Ação e reação nunca estão no mesmo nos mesmos corpos, sempre tem sentidos opostos. Então, se no homenzinho está para cima, na balança está para baixo. De novo, lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Lembrando que eu estou olhando o sentido da aceleração e não da velocidade. Então, a força resultante, a maior aponta para cima, então é a força normal. Eu escrevo primeiro. Menos o peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração. A força normal é o que eu quero. O peso é 800. A massa é 80. A aceleração é 2. Então, não entra sinal de menos aqui. Embora o movimento seja retardado, eu não coloco menos 2. Tá? Força normal menos 800 é igual a 160. A força normal, portanto, vai ser 960 newtons. Já vi esse valor também. Onde que eu vi esse valor? Eu vi esse valor quando o elevador estava subindo. Tá? Em que situação? Acelerado. Então, descer retardado
é o mesmo que subir acelerado, tá? Então, nós temos aí duas situações parecidas, parado, movimento retilíneo uniforme, depois mais duas situações parecidas, né? Que é o subir acelerado e o descer retardado, e depois mais uma outra situação parecida, que é o subir retardado, subir acelerado. É um acelerado e um retardado. Na subida e na descida, sempre do contrário. Aí tem um resumão no final para vocês. Última situação, última de todas do elevador, seria o elevador em queda livre. Tá? O que acontece na situação da queda livre? Então, aqui já está representado para nós o que acontece na queda livre, de maneira errada, né? Mas está representado. Então, na situação da queda livre, embora a massa dele continua 80, a aceleração da gravidade continua sendo 10, o peso continua sendo 800, uma coisa mudou, tá? Das situações anteriores. Nas situações anteriores, a aceleração do elevador era 2. Agora, quando eu falo em queda livre, a aceleração não é 2. Se está em queda livre, é porque essa aceleração é a aceleração da gravidade. Então, o elevador está com uma aceleração que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vejam que na minha figura, ó, eu troquei a letrinha A pela letra G. A aceleração do elevador para baixo, ele está aí com uma força resultante para baixo também. Então, ó, na minha figura que tá errada, tá, gente? Vocês já vão entender por que ela tá errada. Eu desenhei o peso maior do que a normal. Por quê? Porque a aceleração tá para baixo do elevador, a força resultante tem que dar para baixo, então o peso eu desenhei maior que a normal. Reação do peso no centro da Terra. Reação da normal na balança. Então, quando eu for escrever a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, vou começar olhando qual força é maior. A maior é o peso, né? Desenhei ele maior. Peso menos força normal igual a m vezes A. O peso é m vezes g, que é 800, não mudou. A força normal, eu não sei. A massa desse meu personagem é 80, só que agora a aceleração do elevador também é 10. Portanto, nesse caso, a força normal vai dar 0. O que significa que durante a queda livre, esse meu personagem perde o contato com a balança. Ele não fica flutuando, tá, gente? Ele cai. Só que ele perde o contato. Que é aquela situação que eu costumo falar para os alunos, não sei se eu falei para vocês na aula passada, que é a situação que você está naquele elevador que vai despencar, sentadinho, né, no elevador. A princípio, você sente o contato com a cadeira. Quando o elevador despenca, é como se a cadeira caísse primeiro e eu, por inércia, caísse depois. Então, eu perco o contato com a cadeira. Não significa que eu não vou cair. Eu vou cair, sim. Tá? Eu estou no planeta Terra. Eu estou aqui, ó. Estou sempre com o peso apontando para a Terra. Não importa em que posição eu estou, o meu peso aponta sempre para o centro da Terra. Tá? Se tirar a gravidade, eu não vou sair flutuando. Isso é uma ideia errada. Tá? Tirar a gravidade não significa flutuar. Tirar a gravidade significa apenas que eu tirei a força-peso. Ok? Não fica mais nada. Tá? Se eu tirei a força-peso, eu não vou estar flutuando. O que vai acontecer é que se eu tentar pular, o que significa pular? Pular significa empurrar o chão para baixo. Se eu empurro o chão para baixo, quando eu estiver pulando, o chão me empurra para cima. Ação e reação. Se eu estiver fora da minha casa, como eu vou pular sem gravidade, eu vou subir eternamente, porque não tem a gravidade
para me mandar para baixo. E aí eu vou subir em movimento retilíneo uniforme. Isso se a Terra não tivesse rotação, é claro. Tá? Com a rotação da Terra, se tirar o peso, eu saio pela tangente, porque eu tenho uma velocidade tangencial. Eu estou num movimento circular o tempo todo, porque a Terra está girando. Então, sairia pela tangente. Mas flutuando, não. Então, se desligar a gravidade, ninguém sai flutuando. Entendido isso? Ninguém vai flutuar. Tá? Fica todo mundo parado. Ok? Então, essas são as situações de elevadores. Tem um resuminho aqui no final para gente, tá? O que é esse resuminho que eu tenho aqui no final? São todas as situações que eu falei para vocês. Está faltando um movimento retilíneo uniforme, tá? Mas tem todas as situações aqui. Parado. Parado e movimento retilíneo uniforme é a mesma coisa, tá? Força normal, 800. Vejam que subir acelerado e descer retardado dá o mesmo valor, assim como subir retardado e descer acelerado também dá o mesmo valor. E na queda livre, a leitura da balança é 0, tá? Que valores foram esses que eu achei? Parado, 800. Elevador subindo, acelerado, 960. Elevador subindo, retardado, 640. Elevador descendo, acelerado, 640. Elevador descendo, retardado, 960. Então, ó, igualdade aqui, igualdade aqui. E elevador em queda livre, 0. Ok? Com isso, nós vimos situações em elevadores. Tem na lista de vocês? Tem na lista de vocês situações de corpos em elevadores. Ah, 600. Eu coloquei errado em algum lugar, Esther? Ah, é 640. Teve um lugar que eu coloquei 540, Esther. Obrigado. É 640. Corrijam aí, pessoal. Acho que foi logo no comecinho da aula, né, Esther? Tá aí 8:12. É 640. Muito brigadão, Esther. Valeu. Tem uma situação aí que eu marquei, eu pensei no 640 e falei, escrevi, acho que 540. Perdão aí. Na lista de vocês, vamos pegar aqui a lista de leis de Newton, tá? Na lista de leis de Newton, que é do dia 22 de novembro, né? A lista de leis de Newton. Deixa eu mostrar para vocês, na lista de vocês, quais são os de elevador, que vocês já podem fazer, ok? Então, o primeiro dá para fazer, o 188 dá para fazer. Os outros ainda não, porque ainda não comecei esses bloquinhos, não lembro se eu comecei essas situações aqui com bloquinhos, tá? De elevador da lista de vocês, ó, é o 203 e o 204, tá? Quando o elevador sobe, ó, um homem está sobre uma balança colocada dentro de um elevador. Aí, ó, o elevador sobe com aceleração constante de 3, o elevador desce com aceleração constante de 3, o elevador desce com velocidade constante, o cabo do elevador se rompe, então ele está em queda livre. E aí, o último exercício da lista é o 204, tá? E o 204 também é uma situação de elevadores. Lembrando que os de fixação não devem ser feitos para entregar só os propostos, do 188 até o 204. É aí que termina a nossa listinha. Agora nós temos. Eu coloquei 540, corrige lá, gente, por favor. Tá? Então, agora vamos olhar a nossa lista de movimento circular para ver o que a gente tem dúvidas. Tá? Se não tiver muitas dúvidas na lista de movimento circular, aí eu volto para a aula lá nas leis de Newton, porque eu ainda tenho bastante coisa de leis de Newton para falar com vocês. Então, pegando a lista de movimento circular, primeiro MEC, e vamos olhar os exercícios que vocês estão com dúvida nessa lista, que é para amanhã a entrega dela, certo?
Temos uma lista para amanhã. Estou começando pelos propostos, as dúvidas, tá? Então, dos exercícios propostos, que vai do 146 até o exercício 168, quais teriam dúvidas? Esther, eu também não sou muito boa em movimento circular, não, Esther. Vocês normalmente não vão bem em movimento circular, tá? Vocês se atrapalham todos com as letrinhas do alfabeto grego, confundem velocidade angular com linear, tem que treinar bastante. Então, vamos lá. Exercícios propostos, peguem a lista de vocês, olhem aí, até o exercício 168, qual deles vocês não fizeram, qual deles vocês tiveram dúvida. A Lívia disse aqui para mim o 160. Deixa eu dar uma olhadinha no 160. O da bicicleta. FUVEST. Belezinha. Quem não teve dúvida, talvez tenha achado o exercício na internet ou ainda perguntado para algum monitor, né, e o monitor ajudou a resolver. O Ícaro 155, 159, daqui a pouquinho eu volto, tá? Volto no 155 e volto no 159, tá bom? Como eu olhei ali, o da Esther foi o primeiro, então eu estou indo no 160. Cadê minha luzinha? Cadê minha luzinha? Deixa eu ver se eu acho minha luzinha aqui. Vou ler aqui o enunciado do 160 enquanto a luzinha está abrindo, tá? Então, o exercício 160, ele fala de uma bicicleta que parte do repouso e percorre 20 metros em 4 segundos com aceleração constante. E aí ele quer saber qual é a aceleração da bicicleta. Depois ele quer saber, partindo do fato de ter o raio da roda da bicicleta igual a 40 centímetros, com que frequência ela vai girar no final do percurso. Isso é, quando ela atingiu aí o final dos 20 metros. Então, deixa eu terminar aqui de abrir a lousinha para a gente começar a pensar no problema. Primeiro, se tem aceleração de translação, aceleração de translação é aquela aceleração linear, tá? É o meu ΔV sobre ΔT. Se eu não tiver como calcular por ΔV e ΔT, eu vou pensar em Voat, eu vou pensar em Torricelli, eu vou pensar em sorvetão. Só de olhar, tem tempo. Se tem tempo, com certeza eu não vou usar o Torricelli, certo? Então, vamos lá. 160. Informações importantes que eu tenho. Eu tenho deslocamento de 20 metros e eu tenho o tempo de 4 segundos. E tem a aceleração. Então, jamais poderia usar um ΔS sobre ΔT nesse problema. Quando tem aceleração, eu não posso usar ΔS sobre ΔT. Se tem aceleração, expressões com ΔS. Expressões com ΔS, Torricelli, ok? Expressões com ΔS, sorvetão. Eu vou usar sorvetão. O problema disse que a bicicleta partiu do repouso, então eu tenho a velocidade inicial, é 0. Então, no lugar do ΔS, eu vou pôr o 20. No lugar do V0, eu vou pôr 0. No lugar do T, eu vou pôr 4. No lugar do A, eu não vou colocar nada. Depois, 4 ao quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 20 é igual a 0 vezes 4 dá 0. Então, esse pedacinho some. 4 ao quadrado, lembrando, é 4 vezes 4, e 4 vezes 4, até onde eu sei, ainda é 16, e 16 dividido por 2 vai me dar 8. 8A. Portanto, 20 dividido por 8 vai ser a aceleração, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, respondi aqui a aceleração do problema. Depois, ele quer frequência. Aí eu tenho que pensar o seguinte, olha, frequência com aceleração, tá? A frequência não é constante, tá? A primeira coisa que eu vou pensar assim, tem aceleração? Frequência não é constante.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a velocidade final dele. De que maneira eu vou descobrir a velocidade final dele? Eu posso usar V igual a V0 mais AT. Com isso, eu descubro velocidade final. Tá? Velocidade final, não sei. A inicial é 0. A aceleração é 2,5 e o tempo é 4. Portanto, a velocidade final dele é 10. Mas essa velocidade é linear. E quando eu falo em frequência, eu tenho que pensar em velocidade angular. Então, eu tenho uma maneira de transformar velocidade angular em velocidade linear. Que maneira é essa? Aí eu vou lembrar qual é a relação. A relação é com R, né? Tem um R envolvido aí na história. A relação é V igual a ômega vezes R. Cuidado com as unidades, tá? O V que eu acabei de calcular, ele está em metros por segundo. O raio que aparece no enunciado está em centímetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é converter esse raio de centímetros para metros, ou a velocidade que está em metros por segundo para centímetros por segundo. Tanto faz, tá? Eu preferi converter o raio. Então, eu sei a velocidade linear, que é 10. Não sei a velocidade angular, mas eu sei o raio, que é 0,4 do metro. Daqui eu tiro a velocidade angular, que é 10 dividido por 0,4. 10 dividido por 0,4 é o mesmo, opa, ele colocou um triângulo aqui para mim, é o mesmo que 100 dividido por 4, tá? Só mexer com a vírgula aí, ao invés de 10 por 0,4, seria 100 dividido por 4, que a gente sabe que dá 25. Unidade disso, radianos por segundo, tá? Mas ainda não é isso que ele quer. Ele quer frequência, tá? Velocidade angular é 2π vezes f, tá? Velocidade angular é 25, isso é igual a 2π vezes f. Daqui eu tiro, então, que 25 dividido por 2π é o f. Eu não tenho o valor do π, é uma questão da FUVEST, então, provavelmente, o valor estava na capa da prova, tá? Eu não sei que valor ele usou, então eu vou por aqui, ó, admitindo, porque eu não sei, eu não tenho a capa da prova, admitindo π igual a 3,1. Vamos lá, se eu admitir o π igual a 3,1, eu vou ficar com 25, 2 vezes 3,1, isso aqui vai me dar 6,2. Então, eu vou dividir o 25 pelo 6,2 para dar minha resposta. Isso vai dar aproximadamente 4. Tá? Não dá exatamente, mas é um valor aproximado, dá 4,03, que eu posso aproximar para 4. Posso admitir π igual a 3? Se eu admitir π igual a 3, eu vou dividir o 25 por 6. Aí vai me dar 4,2 aproximadamente. Se eu admitir o π como 3,14, então lá embaixo vai ser 6,28, né? Aí eu vou chegar no resultado de 3,98, que também é aproximadamente 4. Então, depende aí do valor que vocês adotaram. Como eu não tinha o valor, eu admiti, ó, admitindo. Sempre que eu vou usar um valor que não aparece, eu tenho que dizer que eu estou jogando um valor para aquela informação. Ok? Para quem tinha me perguntado, que acho que foi. Ai, agora, Esther, Isa, não lembro quem perguntou. Tudo bem com esse exercício? Lívia, que tinha perguntado. Tudo ok? Sim, professora, eu entendi. Obrigada. Por nada. Agora, 155 e 159. Vamos lá, deixa eu tirar uma foto aqui do 155, só para eu saber o que ele está pedindo. Espera lá, que aí eu saio do enunciado. Mas eu tenho as informações aqui também. É 155 e depois o 159, da parte dos problemas propostos.
Cadê? 159, opa, tá lá para cima. Esse 159, ele é chato com conversão. Eu nem sei quem me pediu, mas ele é chato esse exercício, né, gente? Tem que fazer uma porrada de conta nesse exercício, contas chatas de fazer. Mas vamos lá. Calculadora ajuda nesse caso do 159, tá bom? 155. O que diz o 155? Vamos lá. 155. Um corpo percorre uma circunferência de raio, um ponto em movimento circular uniforme efetua 4 voltas por segundo. Que arco ele percorre em 0,2 segundos se o raio da circunferência é 10 centímetros? Então, vamos separar as informações. Ele me deu número de voltas nesse exercício, 4. E ele me deu também o tempo que demora para fazer isso, 1 segundo. Tá? Mas eu quero saber o arco. Quando ele pergunta o arco, cuidado, vocês têm que entender o que é essa palavrinha arco. Na circunferência, no movimento circular, o que eu disse para vocês? Eu disse para vocês que eu tenho uma posição angular, um φ, uma outra posição angular, portanto, eu tenho uma variação do ângulo, certo? Como é que eu calculo a variação do ângulo? Eu calculo a variação do ângulo como sendo a variação do arco dividida pelo raio. Essa era a definição de ângulo, né? Ângulo não era arco sobre raio? Variação de ângulo é variação de arco. Se eu coloco um delta de um lado, eu tenho que pôr delta do outro lado também, tá? Então, preciso lembrar o que ele quer com arco. Então, se ele quer arco, ele quer delta S, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, para descobrir esse delta S, eu vou tentar descobrir aí, ele me deu raio também, né? É 0,2 segundos o tempo. Eu tenho a frequência, né? Eu vou pelo ângulo, acho que pelo ângulo fica mais fácil. Tem várias maneiras de resolver esse exercício, tá bom? Se eu for por ângulo, eu sei que ele fez 4 voltas. Vou regrinha de 3 aqui, só regrinha de 3, ó. Se ele fez 4 voltas em 1 segundo, quantas voltas ele fez num intervalo de tempo de 0,2? Isso aqui é um caminho, tá bom? É um caminho de eu resolver. Primeiro eu vou descobrir quantas voltas ele deu, tá? Multiplicando isso cruzado, eu vou ter aqui, ó, que o número de voltas vai ser 4 vezes 0,2, o que vai me dar 0,8 voltas. Opa, não deu nenhuma volta inteira. Não deu nenhuma volta, gente. O que mais eu posso usar para resolver esse problema? Eu sei que cada uma volta tem 360 graus, que é o mesmo que um ângulo de 2π radianos. Tá? 360 graus em radianos corresponde a 2π. Então, se uma volta tem 2π radianos, 0,8 voltas corresponde a um ângulo de quanto? Olha lá, um outro X aqui. Então, fiz 2 regrinhas de 3. A primeira regrinha de 3 foi para descobrir o número de voltas. E a segunda regrinha de 3 foi para descobrir o ângulo, tá? Daqui eu descubro, então, que o ângulo, ou a variação do ângulo, né? Ela foi de 2π vezes 0,8. Estou multiplicando isso em x. 1 vezes x, 2π vezes 0,8, tá? Vai me dar uma variação do ângulo, então, de 1,6 π radianos. Tá? Então, eu já descobri aí a variação do ângulo, mas a pergunta ainda não é essa. A pergunta é o arco.
Então, agora eu vou para a definição do ângulo, né? Qual era a mesma definição do ângulo? Que o ângulo era arco sobre raio. Agora eu tenho a variação do ângulo, ó, 1,6 π. O arco eu não sei, o raio está lá no enunciado do exercício, 10 centímetros. O 10 centímetros está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Daqui eu tiro, então, 1,6 π vezes 10. 1,6 π vezes 10, portanto, é 16 π. Unidade, centímetros. Por que centímetros? Porque radianos não é unidade de medida e o raio está na unidade centímetros. Ok? Para quem tinha me perguntado o 155, tudo bem. Fiz por regrinha de 3, porque, na minha opinião, é o jeito mais rapidinho de se fazer. Ícaro, entendeu o que eu fiz no 155? Opa, deixa eu voltar aqui no Meeting. Que bom, Ícaro. Titi, já vou no 152, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou para o próximo. Por nada, Ícaro. O próximo é o 159. Depois tem o 152, tá, Ti? 159. Vamos lá. O que me diz o exercício 159. Esse tem conta pra caramba. Vamos lá. Sabendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 360 mil quilômetros, isso significa que eu vou usar essa distância como sendo o raio, tá? A distância entre a Terra e a Lua é o raio. 360 mil quilômetros. Dá para transformar isso aí numa potênciazinha de 10. 3,6 vezes 10, vou mandar com a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10 elevado à quinta, quilômetros. Se eu quiser, eu ainda posso lembrar que essa letrinha K significa 1000, e 1000 é 10 a terceira. E aí eu escrevo esse raio como 3,6, conservo a base 10, somos expoentes, 3,6 vezes 10 a oitava metros, tá? Isso é só uma maneira de escrever aí de uma forma mais reduzida. Qual é a aceleração centrípeta da Lua em órbita ao redor da Terra, dado o período de rotação da Lua como sendo 28 dias? Então, ele me deu período é o tempo de uma volta. Então, período de rotação, tempo de uma volta que ele quer. Não, ele quer aceleração centrípeta, perdão. Período de rotação da Lua, 28 dias. Então, vamos lá. Vamos transformar esse 28 dias, porque eu estou olhando a resposta aqui, dei uma gambiarra, olhei a resposta. Está em metros por segundo ao quadrado. Tem um erro ali, acho que no expoente. Acho que esse expoente não é terceira, não, viu, gente? Acho que esse expoente aí tem um sinalzinho errado ou um valor errado. O intervalo de tempo que a Lua demora para dar uma volta aí é de 28 dias, que é o período. Como a resposta está em segundos, eu vou ter que transformar 28 dias em segundos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 28 dias em horas. Cada um dia tem 24 horas. Então, vou fazer igual quando eu estudo com meu filho matemática. Vou pôr embaixo o sinalzinho de vezes ali, ó. 28 vezes 24. Isso dá 672. Então, 28 dias é o mesmo que 672 horas. Mas eu também sei que cada uma hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou pegar esses 672 e vou multiplicar por 3.600. Minha resposta vai ficar gigantesca. Vai ficar 2.419.200 segundos. Vou escrever isso aqui em potência de 10, tá? Escrevendo isso aqui em potência de 10,
Eu vou aproximar isso para 2,4 vezes 10. 4 por quê? Porque depois tem um 1 aqui, ó. Esse 1 é menor do que 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, esse aqui é o intervalo de tempo em segundos, tá? Então, eu estou com um raio em metros, estou com o tempo em segundos, e eu quero a aceleração centrípeta. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? V quadrado sobre R. Mas eu não tenho V, eu preciso do V. Tá? Como é que eu vou fazer para achar esse V? Não dá para usar ΔS sobre ΔT, Glaucia? Até dá para usar ΔS sobre ΔT, porque a velocidade é constante aqui, né? Mas aí quem seria o meu ΔS? O perímetro da circunferência, tá? Ou ainda, se eu quiser, eu posso calcular essa aceleração centrípeta como ômega ao quadrado vezes R, que para mim, na minha opinião, é o caminho mais fácil, tá? Quem é o ômega? O ômega é a velocidade angular, e aí tem várias maneiras de eu calcular ela. Não sei se vocês lembram, variação de ângulo por tempo, variação de uma volta, que é 2π sobre período, ou ainda 2π vezes f. Eu vou pela opção do meio, porque eu tenho o período, que é o tempo que a Lua demora para dar uma volta, tá? Então, aqui eu coloquei ΔT, mas isso aqui é período, tá? Tempo de uma volta. Escreve aqui para mim, período. Então, eu fico com ômega igual a 2π sobre 2,4 vezes 10 à quinta. Tá? Não vou mexer com o π, deixa eu olhar aqui a resposta de novo. A resposta não aparece com π, tá? Tinha que aparecer um π aí na resposta. Não está aparecendo π na resposta. Então, eu vou admitir aqui um valor para o π, ok? Eu não sei que valor vocês admitiram, mas eu vou admitir aqui, ó. Admitindo π igual a 3,1. Então, se eu admitir que o π é 3,1, minha velocidade angular vai ficar 2 vezes 3,1 dividido por 2,4 vezes 10 à quinta, que é o mesmo que 6,2 dividido por 2,4. Depois eu mexo no expoente, tá? Então, pega o 6,2, divide por 2,4. Essa divisão dá aproximadamente 2,6, tá? Estou fazendo só essa continha aqui, ó. Isso aqui dá 2,6. O 10 à quinta, eu coloco ele no numerador, e toda vez que eu troco ele de posição, eu troco de sinal. Então, ele vem aqui para cima com menos 5 unidade radianos por segundo. Tá? Mas não era a velocidade angular da Lua. Ele quer aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes R. Agora, eu tenho ômega. 2,5, 2,6, né? Vezes 10 a menos 5. Deixa eu arrumar aqui, que eu pus um 5. 2,6 vezes 10 a menos 5, elevado ao quadrado, vezes o raio, que é 3,6 vezes 10 à oitava. Vamos começar com esse 2,6 ao quadrado, tá? 2,6 vezes 2,6 dá 6,76. Eu falo uma coisa e escrevo outra. 6, cadê minha vírgula aqui? 76. Conservo a base 10 e multiplico os expoentes, tá? Então, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Isso multiplicado por 3,6 vezes 10 à oitava. Que continha que eu vou fazer aqui? O 6,76 vezes o 3,6, tá? Depois eu mexo com a base, com a potência e com a base. Então, 6,76 vezes 3,6, isso dá 24,33 por aí. Eu vou aproximar para 24,3, para não ficar carregando muito número. 24,3. Conservo a base 10 e junto os expoentes. Menos 10 com 8, isso vai me dar menos 2. Unidade
metros por segundo ao quadrado. A resposta, eu acho que ele andou com a vírgula, e aí ficou uma resposta aproximada de 2,43 vezes 10 a menos 3. Tá? Tem um errinho aí, que está faltando um sinalzinho de menos no expoente. Está até um circulado aí na lista de vocês, que tem ali um círculo em volta, acho que é para lembrar que estava com errinho no expoente. Tudo bem? Para quem me pediu o exercício 159, ok, Titi? É chato. Mas agora, tudo tranquilo? Agora 152. Daqui a pouquinho eu faço a chamada, tá, gente? 152. 152 também é FUVEST. Deixa eu tirar uma foto aqui. Esses que são de vestibular, se quem fez entendeu, ótimo. Quem não fez, perguntou na monitoria também, ótimo, entendeu. Quem olhou na internet e não entendeu a resolução, escreveu de qualquer jeito, agora presta atenção, tá? Para entender. Porque as respostas dos de vestibulares vocês acham na internet, sem dificuldades. Um automóvel, vamos lá, aceito. Ai, faz tempo que eu não faço esse exercício aqui. Peraí que eu apertei alguma coisa sem querer. 152. Vamos lá, Titi. Um automóvel percorre uma pista circular de 1 quilômetro de raio. Então, ele me deu raio. Eu já dei uma pescada aqui na resposta e vi que está em metros, tá? Então, eu já vou transformar isso aqui para metros, Ti. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Com velocidade de 36 quilômetros por hora. Então, V, 36 quilômetros por hora, já vou transformar em metros por segundo. Isso vai dar 10. Bom, para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E 36 dividido por 3,6 vai dar 10. Tá? Eu só transformei porque eu vi aqui a resposta em metros por segundo ao quadrado e segundo. O que o problema quer? Em quanto tempo o automóvel percorre um arco de circunferência de 30 graus? 30 graus não é a unidade que a gente trabalha, Ti. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse ângulo, que está em graus, e transformar ele em radianos. De que maneira? A gente sabe que 180 graus corresponde a π radianos. Ou, se quiser, 360 graus é o mesmo que 2π radianos. Tá, mas eu não tenho nem 360 nem 180. Eu tenho 30 graus. Tá? 30 graus em radianos, portanto, vale quanto? Multiplica cruzado. Ti, você vai ficar, então, com um ângulo que vai ser 30π dividido por 180. Dá para simplificar, 0 e 0, dá para simplificar ainda dividindo por 3, porque, afinal de contas, 18 é múltiplo de 3, né? Então, se eu pegar e dividir o numerador e o denominador por 3, em cima vai ficar 3 dividido por 3 vai me dar π. O 18, quando eu divido por 3, vai me dar 6. É só uma maneira de eu simplificar. Unidade disso em radianos. Tá? Mas não é isso que ele quer. Ele não quer o ângulo. Ele quer o tempo para percorrer esse ângulo. O que eu vou fazer? Vou transformar tudo que eu tenho de linear em angular. De que maneira? V é igual a ômega vezes R. Eu tenho V. O V é 10. Eu não tenho o ômega, mas eu tenho o R. O R é 1000. Portanto, 10 dividido por 1000 vai ser o ômega. E 10 dividido por 1000 é o mesmo que 1 dividido por 100, que vai ser 0,01. Unidade disso, radianos por segundo. Tá? Aqui você pode fazer regrinha de 3, se você quiser, ou então você pode usar a expressão de velocidade angular. For regrinha de 3, a regrinha de 3 seria essa daqui, ó, Tiago. Ele percorre 0,01 radianos
em 1 segundo. Mas eu sei que ele percorreu π sobre 6 radianos. Então, quanto tempo ele demora? Essa aqui é a regrinha de 3, tá? Se não for por regrinha de 3, o que você vai fazer? Você vai escrever assim: φ é igual, perdão, ômega é igual a delta φ sobre delta t. O ômega você tem, é 0,01. A variação do ângulo você tem, é π sobre 6. E delta t é o que você quer saber, o intervalo de tempo, tá? Se for por regrinha de 3, 0,01 radianos está para 1 segundo, assim como π sobre 6 radianos está para x. E aqui vou cair na mesma, o mesmo resultado. Exercício da FUVEST. Então, eu vou admitir um valor para o π, tá certo? Porque não apareceu aqui, mas a minha resposta está sem π. Admitindo π igual a 3,1. Se eu admitir que o π é 3,1, eu vou ficar, portanto, com 0,01 igual 3,1 sobre 6 sobre delta t. Pega lá sua calculadorinha e divide o 3,1 por 6. Se quiser usar 3 para π, não tem problema, você que está admitindo, tá? Se usar 3, fica mais fácil, porque aí vai dar 1 sobre 2. Admitindo 3,1, isso dá também 0,5, 0,52, na verdade. Pode pôr 0,5 direto. E delta t aqui, ó. Então, o delta t seria 0,5 dividido por 0,01. E 0,5 ou 0,51, se eu colocar um, olha, 3,1 dividido por 6, vou pôr aqui no cantinho para você. Quanto dá isso aqui, tá? Dá 0,51666. Para chegar bonitinho na resposta que está ali no livro, você arredonda isso aqui para 0,52, tá? Aí você chega bonitinho na resposta que está no livro. Tá? 0,52, que aí acho que deu 52 segundos, né? Dividido por 0,01, isso vai me dar 52 segundos, que é a resposta que está lá, finalzinha. Então, esse aqui é o item A. Tá? Copia aí o item A, tira um print. Tudo bem com o item A, Tiago? Vou lá para o meeting, vou diminuir um pouquinho aqui, só para saber se está tudo bem contigo aí desse lado. Tem que escrever admitindo, Cauê, porque você não sabe o valor. Então, tem que escrever o admitindo. Tá certo? Ótimo, Titi. Então, vamos para o Professora, item B. Oi, fala. nas que precisava admitir o π sendo igual a alguma coisa, eu só coloquei lá, π igual a 3,14 e tal. Ah, mas você admitiu um valor, né? Tudo bem, assim, nessa lista, ok, eu vou jogar a bola para frente, tá? Mas se você for fazer as futuras listas, escreva a palavra admitindo. Se você for fazer Enem, se você for fazer vestibular, que tenha que apresentar alguma resolução, sempre que tiver algum valor que você não estiver no enunciado, mas você sabe, aí você coloca a palavra admitindo, tá bom? Não esquece que não inventa valores, admite, então. Admitir isso aqui, assume, vamos dizer. Quando a gente está admitindo é porque a gente está assumindo alguma coisa. Olha, não me disseram isso, mas eu estou assumindo que é isso aqui, tá? Sempre deixa claro o que você assumiu. Vamos para o item B, Tiago. O que diz o item B desse exercício? Qual é a aceleração centrípeta do automóvel? Agora, eu acho que o item B você consegue fazer com uma certa tranquilidade, tá? Porque a gente tem a velocidade angular aqui, ó, de 0,01. Estou na mesma lousa ainda, só subi um pouquinho, ó. Então, como eu já calculei a velocidade angular como 0,01 radianos por segundo. Ai, peraí, não é isso. Eita, tô no exercício errado. Qual que era o exercício mesmo? É o 152 da FUVEST. Ah, é. Isso mesmo, aceleração centrípeta. Nossa, eu olhei pro da Terra, falei, nossa, tô na Lua ainda, não. Tá certinho, desculpa. Viajei aqui na maionese. Tem a velocidade angular, 0,01. Tem o raio, que é 1000 metros.
Usa para aceleração centrípeta, Titi, ômega ao quadrado vezes R, tá? Fica mais fácil, porque você já tem o ômega, já tem o R. Apesar que dá para usar, se quiser, dá para usar V quadrado sobre R, Ti. Acho que é mais bonitinho com V quadrado sobre R, ó. Você tem o V, que é 10 metros por segundo, certo? Você tem o raio, que é 1000 metros. Você pode usar V quadrado sobre R, que seria 10 ao quadrado sobre 1000, que é o mesmo que 100 sobre 1000, que vai dar 0,1. Agora, você também pode fazer por ômega, só que fica melhor se você escrever isso aqui em potência de 10, tá? Fica melhor se você for usar ômega ao quadrado, certo? Se for usar ômega ao quadrado vezes R. Então, vai ficar muito pequenininho isso aqui. Escreve 1 vezes 10 a menos 2. Bom, e aí faz a continha, dá certinho. 1 vezes 10 a menos 2, a minha preguiça, vai. Vamos lá. 1 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vezes o 1000, que é 10 a terceira. Potência de 10, ó. Tá? Vou deixar dos dois jeitinhos pra você, tá, Titi? 1 vezes 10 a menos 4, vezes 10 a terceira. Isso aqui dá 1 vezes 10 a menos 1, que é o mesmo que 0,1. Ok? Ali é um 4, ficou parecendo um 9, mas é um 4 aqui, ó. Negativo. Certo, Titi? Dos propostos, damos um fim, então, a eles. Posso diminuir a tela, Nicolas? Espera aí, deixa eu voltar lá. É que se eu diminuir, fica tudo muito pequenininho, Nicolas. Vai ficar muito petitico, Nicolas. Quem tá no celular não enxerga. Ó. Acho que ficou pequenininho demais, Nicolas. Mas pediu para diminuir? Diminuir. Belezura? Ok, Nicolas? Tá ótimo, então. Vamos olhar aqui rapidamente. Deixa eu fazer a chamada aqui. A minha aula é até 9h20, né? Deixa eu só pegar a chamada aqui pela lateral. E aí eu já olho os de fixação, tá certo? Deixa eu só... 9h10? Ai, obrigada. Eu tenho pouco tempo aí, ó. Vamos lá. Fui até o Emanuel, do Emanuel até a Isa, da Isa, agora eu tô na Jamile, até a Lívia. Podia ter sido 9h20 a aula, né? Da Lívia até a Sofis. Vocês têm aula com quem depois? Diz pra mim, vocês têm aula com quem depois? João, tem aula com quem depois? Eu não tenho aula depois da minha. Olha aí o horáriozinho de vocês. Com quem que vocês têm aula? Depois das 9h10. Ah, é aula gravada? De mateca? É gravada? Ah, é assíncrona. Então, a síncrona não é a gravada. Posso pegar 10 minutinhos da aula gravada de mateca, se precisar? Ah, então tá bom. Cauê disse que pode, então, se Cauê liberou, gente, tá liberado, né, Cauê? O João também liberou, ó, já tá tudo liberado aí, ó. O Emanuel disse que não. O Emanuel, você tem aula depois? Aí você assiste a gravada, tá, Emanuel, se você não puder, tá bom? Vamos lá, senão não tira as dúvidas do de fixação. Vamos para a parte 2 da nossa lista, que são os probleminhas de fixação. Ai, eu fechei o Class, ai, como eu sou boba. Para não falar outra coisa, né? Daqui a pouquinho eu abro o Meet do segundo eletro, porque o segundo eletro é aula de dúvida hoje, mas eles são alunos bons demais. E normalmente eles não têm dúvidas, porque eles têm monitor na sala, então eu consigo ficar com vocês um pouquinho mais. Vamos lá. Ah, para hoje, cadê a lista? Para amanhã aqui. Lista de movimento circular, fixação.
Esses são os mais dificinhos, né? E aí, de fixação, qual que é para fazer? Que vocês têm dúvidas? A Michelle já, tá 104 já na lata, hein, né, Michelle? Vamos lá. E esse 104, ele dá uma trabalheira. Ah, não, o 104 não é da vitrola, é do menino. Achei que era da vitrola. Da vitrola, você tem que saber o que é uma vitrola, né? Uma eletrola, não é nem vitrola, ele fala eletrola, que é o mesmo que vitrola. Então vamos para 104. Olha como esse livro que eu uso os exercícios é velho, gente. Eletrola. Um disco de eletrola. Velho, né? Olha isso. 102 eu já volto, Nicolas. Primeiro as damas aqui. Vamos para a Michelle, que foi ligeira. Deixa eu aumentar, senão não enxergo aqui os quadradinhos. Daqui a pouquinho eu volto lá, tá, Nicolas? 104. O que diz o 104? Um menino está num carrossel que gira com uma velocidade angular constante, executando uma volta completa a cada 10 segundos. Então, daqui a gente já tira uma informação, tá? Número de voltas, o exercício é o 104, de fixação agora, hein, gente? Número de voltas é uma volta completa. Num intervalo de tempo, como é uma volta só, esse tempo é chamado de período, quando é uma volta só, 10 segundos. Daqui, a gente já tira a frequência, que é de 1 sobre 10. Se é 1 sobre 10, ela vale 0,1. Então, ó, só li o primeiro parágrafo, tá? Um menino está num carrossel que gira com velocidade angular constante, executando uma volta completa a cada 10 segundos. Se eu já sei a frequência desse primeiro parágrafo, eu também já sei a velocidade angular dele. Porque a velocidade angular é 2πf. Então, é 2π vezes 0,1, o que vai me dar 0,2π. Unidade radianos por segundo. Não respondi nada do problema, eu só tirei informações do primeiro parágrafo. Que informações que eu tirei do primeiro parágrafo? Frequência e velocidade angular. Continuando. A criança mantém, relativamente ao carrossel, uma posição fixa a 2 metros do eixo de rotação. Então, se a criança está a 2 metros do eixo de rotação, essa informação que eu tenho denunciado é o raio que esse menininho está fazendo. Numa circunferência, representando a trajetória circular do menino, assinale os vetores velocidade v e aceleração a, correspondentes a uma posição arbitrária do menino. Então, eu posso fazer esse desenho de várias maneiras. Eu posso fazer em perspectiva, que aí é chique, né? Quando a gente faz em perspectiva. Aqui estaria o eixo do carrossel, tá? Aí eu teria um movimento circular aqui em volta desse eixo. Eu sei o raio dessa circunferência. Posição arbitrária significa uma posição qualquer. Então, eu vou desenhar aqui uma bolinha, porque eu não sei desenhar bonequinhos de carrossel. Ele quer o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade é sempre tangencial. Então, estaria aqui, ó, na minha figura. O meu V estaria aqui, perpendicular ao raio, né? E a aceleração, gente, é só centrípeta, tá? Por que é só centrípeta? Porque ele tem velocidade angular constante. O V é constante. Então, ele só tem aceleração centrípeta. Se eu fizer uma vista de cima da circunferência, então, por cima, eu teria aqui o eixo, visto por cima, aqui o eixo. Aí eu posso desenhar qualquer posição, tá? Aí eu coloco o meu objeto aqui, em qualquer posição, coloco o vetor velocidade, sempre perpendicular ao raio, tá? E a aceleração aqui, ó, apontando para o centro. Aceleração centrípeta e velocidade sempre formam um ângulo de 90 graus entre elas. Então, o item A, respondido. Item B, calcule o módulo de V e o módulo de A. Então, vamos calcular o V.
O V, ele é calculado como sendo ômega vezes R. O ômega é 0,2 π, o raio é 2, então isso aqui vai me dar 0,4 π. Unidade disso, metros por segundo, tá? A resposta está sem o π. Então, se a resposta está sem o π, eu vou admitir aqui, ó, admitindo que o π seja 3,1, a velocidade, portanto, vai ficar 0,4 vezes o 0,1. E 0,4 vezes 0,1 me dá 0,04. Opa! Espera lá. Ah, espera. 0,2 é 0,4 vezes π. Não, errei aqui. É 3,1. É 0,4 vezes 3,1. Não, 3,1. 1,24. Nossa, tão pequenininho demais. 1,24 metros por segundo. Essa a velocidade, tá? Aí depende do valor que você adotou para o π. Agora, a aceleração é a centrípeta, ela é v² sobre r, ou, se quiser, ômega ao quadrado vezes r. Eu vou por ômega ao quadrado, tá? 0,2 π ao quadrado. O raio é 2. Então, essa aceleração ficaria 0,2 ao quadrado, que é 0,2 vezes 0,2, que me dá 0,04. Aí, vezes 2, né? Isso dá 0,08. Π quadrado, metros por segundo ao quadrado. Agora, se for substituir o π aí também, então é 3,1 vezes 3,1. Isso dá 0,768, dá para aproximar para 0,8 isso. 0,8 metros por segundo, pelas minhas contas aqui, ao quadrado. Depende do valor que vocês usaram aí para π, tá bom? Se não usou valor nenhum também, tudo bem, não tem problema não. Mantém o π aí, porque ele não deu no enunciado. Então, quando ele não dá no enunciado, você pode manter o valor, tá? É que a gente está trocando só para ver se bate com a resposta aí do final, que é a respostinha que vocês têm, né? Tem uma respostinha final aí. A gente normalmente quer chegar nessa respostinha final. Tudo bem com esse exercício? Para quem tinha pedido ele para mim, eu estou colocando aqui meu computador para carregar. Tudo em paz aqui? Sim? Ótimo. Tinham me pedido o 102, Nicolas, e depois o 106. Vou pedir agora só um segundinho para vocês, só para eu abrir aqui o Meet do segundo eletro, para ver se alguém vai entrar. Porque se alguém entrar, aí me chama também. Deixa eu entrar aqui no Meet do segundo eletro. Oi, bom dia, Ai, professora. bom dia. Você consegue me tirar uma dúvida que não tem nada a ver com essa matéria? Consigo. Ô, Gabi, você pode me dar só mais uns 15 minutinhos, porque eu preciso... Eu tô falando com uma tarefa de circuitos elétricos. Tá, é que eu tô tirando dúvida aqui do primeiro MEC de movimento circular. E aí eu tô aproveitando... Eu vou falar com o Caio aqui. Tá bom, então, ó, 9h30 eu volto aqui no Meet, tá bom, Gabi? Tá certo. Falou. Caio, tudo bem, Caio? Tudo sim. Você vai tirar dúvida também? Não, tava só falando com ele sobre circuitos mesmo. Ah, então tá jóia. Vocês estão aí botando o papo de circuitos em dia. 9h30 eu volto aqui pro Meet de vocês, tá certo? Tá bom. Falou. Pronto, pessoal. Aí, Carolina não viu a nossa tela, eu não estou compartilhando com eles, Ícaro. Ah, sério que tem mais árvores no planeta do que galáxias, estrelas? Ah, não acredito nisso não, Titi. Não acredito. Sério? Do jeito que anda desmatando as coisas por aí? Sei não, hein? Vamos lá, 102 da nossa lista, depois o 106. Qual que é o 102? Esse 102, quem foi que me pediu ele? 102. Vamos lá. 102 está com erro na resposta.
Quem tinha me pedido 102? Professora, quando fala de aceleração total no exercício, ele tá falando da aceleração resultante, né? É, resultante. Quem que tinha me pedido 102? Que eu perdi já quem tinha pedido. O Nicolas, o 102, a resposta tá errada, Nicolas. Você chegou a resolver ele, Nicolas? Fala comigo, Nicolas. Chegou a responder ele? Que é o do ponteiro do relógio? Não tem como dar 43.200 não, tá? É isso aí, Nicolas. O caminho é esse. Um mês, que tem 30 dias. 30 dias, só que cuidado que o relógio, ele... Para dar, ó, determine o número de voltas efetuadas pelo ponteiro dos minutos. Um ponteiro do minuto, ele dá 12 voltas, né? E não 24. Né, Nicolas? Concorda comigo? É que você vai dar a resposta em segundos? Nicolas, cadê você, Nicolas? Fala comigo, Nicolas. Um mês tem 30 dias. Cada 30 dias tem 24 horas. Mas o ponteiro do relógio não dá 24 voltas. Tá? Pensa no ponteiro aí. É o ponteiro dos minutos. Ah, peraí. O ponteiro dos minutos para cada... Nossa, até eu tô aqui falando. Ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa cada uma hora. É vezes 24 mesmo, Nicolas. Tá certo. É vezes 24 mesmo, Nicolas. O ponteiro das horas é que dá 12 horas. O dos minutos dá 24. Tá? Mas não dá 43.200. Esse exercício é bem bobo e ainda tô com a resposta errada. Esse você faz, Nicolas? Então tá bom. 106. Quem foi que pediu 106? Eu já perdi quem pediu 106. Deixa eu ver se o 106 é algo muito complexo. Porque lá do finalzinho, gente, é onde o bicho pega, né? O 106. A figura ilustra esquematicamente uma cabine na qual um futuro piloto espacial realiza adestramento para suportar os efeitos de uma grande aceleração que encontrará no instante de lançamento para o espaço. Ela é constituída de uma gaiola em rotação mediante um braço de comprimento 8 metros, então ele deu raio. Durante o movimento, o piloto deve ser submetido a uma aceleração centrípeta igual a 117,6. Se eu tenho raio e tenho a aceleração centrípeta, eu já descubro a velocidade, tá? Quem foi que pediu 106? Quem pediu 106? Ícaro, vê se você... Não sei qual foi a sua dificuldade nele, Ícaro. Porque você tem o raio, ó. Eu só vou separar as informações para você. Aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui. Apagando, limpar a tela. Eu tenho o raio, 106. O raio de 8 metros. E eu tenho a aceleração centrípeta de 117,6 metros por segundo ao quadrado. Ele quer velocidade angular, ele quer o ômega, tá? Então, você faz que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. Você tem o AC, que é o ômega, e você tem o A. Tudo bem, Ícaro? Você consegue fazer, né, Ícaro? Moscou, Ícaro. Moscou, sim. Qual que seria o próximo? Como assim, próximo, professora? Próximo exercício, com dúvida. Ah, tá. Porque o último que eu olhei aqui era 106.
102, 106. A resposta do 102, Cauê, vamos fazer o 102, vai. Vamos lá. Já que não tem mais nenhum depois do 102, a princípio, né? Eu ia falar o 116. Tá, então. Quanto deu 102? Fala aí pra gente quanto deu 102. Quem fez o 102, quanto deu? Então, o meu 102 deu normal, aquela Quanto é normal? resposta. Não é o Que 43 mil, né? Não, o meu 102 deu 43.200 voltas. Por isso que eu tava Voltas? estranhando. Não. Pera lá. Esse é o ponteiro dos segundos, eu acho. Não dos minutos. O dos minutos não dá tudo isso, não. Deixa eu achar ele aqui de novo. Vamos lá no 102. Vamos para o 102. Porque a pergunta é do ponteiro dos minutos, certo? Então, o que eu sei? Eu sei que o período é de 30 dias. O ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa a cada uma hora. Certo? Uma volta completa a cada uma hora. O ponteiro dos segundos dá uma volta completa a cada 1 minuto. E o ponteiro das horas daria uma volta completa a cada 12 horas. Né? Então, um dia. Peraí. Então, se o ponteiro dos minutos dá uma volta completa em uma hora. Pensar aqui. O pedreiro chegou ali, eu estou ouvindo barulho, eu fico distraída. Uma volta em uma hora, em um dia, ele vai dar 24 voltas, então eu vou fazer 24 vezes 30. É só isso mesmo. 34 vezes 30. Nada além. Ah, tá, entendi o que estava errado. Na verdade, tanto a resposta do exercício como eu também, a gente considerou que o ponteiro dos minutos dá uma volta por minuto. O ponteiro dos minutos não dá uma volta por minuto, é o dos segundos. 30 vezes 24, isso dá 720, que seria a resposta desse problema. Tá? Aí, se você fizer o ponteiro dos segundos, ele dá uma volta completa a cada 1 minuto, certo? O que daria 60 voltas completas em uma hora. Então, cada uma hora seriam 60 voltas. Aí talvez chegue nesses 43.200, mas aí é dos segundos, não dos minutos. Dos minutos tem que dar 720, nada além disso. 720. Tá? Essa é a resposta do 102. Para quem me perguntou aí, o 102. Eu pus 25? Ai, meu Deus. Tô tão lesada que eu pus 25? Peraí. Não, eu pus 24. De onde você tirou esse 20? Ah, você que corrigiu, desculpa. Calma aí. 24 vezes 30. Isso aí. É 720. Isso mesmo, João Vitor. Aí o próximo exercício que vocês falaram aí, que é lá pro final, não é? No final, agora. Qual exercício que era? Já perdi. Acho que era o 116, né, professor? 116. Vamos para o 116. Obrigada. 116. Vamos lá. Ô, professora, Oi. mas aí nesse exercício 102, se eu deixar em segundos, tá certo? Tá errado. Tá, mas... Não é 43.200. Não, no caso, se eu deixar 43.200 segundos... Tá então, errado. Então eu teria que deixar realmente em minutos? Deixa em minutos. Entendi. A pergunta é o ponteiro dos minutos. Então, sua resposta vai vir em minutos. Entendi. Tá? Mas precisa da unidade de medida mesmo? Não é só colocar o número de volta? A pergunta é... vou voltar aqui. O número de voltas, sim. 720 voltas. No final de 30 dias, o ponteiro dos minutos dá 720 voltas. Por isso que não tem como dar 43.200.
Não tem como. Ele dá 720 voltas. Ah, tá. Agora sim eu Mas seria consegui entender. equivalente, né, professora? Os 43.200 segundos. 43.200 seria tempo, né? Mas não tem unidade aí, ó. Se olhar a resposta, está 43.200, sem unidade, né? É número de voltas. O número de voltas é 720. Em 1 minuto, o ponteiro dá 720 voltas. Não 43.200. 43.200 não. É voltas, isso mesmo. 116. Vamos para o 116. Se alguém precisar sair da aula, sem problema, tá, gente? Eu estou extrapolando aqui o tempo, tá? Exercício 116. Esse aqui é legal, esse aqui tem um monte de informação. Eu gosto de exercício assim. Mais difícil. Não que esse do ponteiro aí, ele é chato de entender. O que ele quer, ainda mais quando a gente tem a resposta e tenta ficar chegando nela, né? A função horária, sob a forma angular do movimento circular de uma partícula é. Então, ele me deu ângulo φ igual a t ao quadrado mais 6. Com φ em radianos e t em segundos. Ajeita essa expressão aqui, ó. Ajeita ela. Escreve ela como φ igual a 6 mais t quadrado. Inverte aí a ordem, tá? Sabendo que o módulo da aceleração total da partícula é 10 metros por segundo ao quadrado, então ele me deu a aceleração resultante, é 10. Isso é válido só para o t igual a 1 segundo. Ele quer saber o raio da trajetória. Ai, que exercício lindo, gente. Ele quer o raio. Isso aqui é bonito para pôr numa prova aí. Então, primeira coisa que a gente faz, vai comparar, escreve sorvetão, ó, φ igual a φ0 mais ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2. Isso aqui é o sorvetão, tá? Aí você vai lembrar. O que não tem t é o ângulo inicial, ó. O que não tem t vale 6. Então, eu sei que o meu ângulo inicial é 6 radianos. Vê que não tem um t sozinho? Se não tem um t sozinho, é porque o ômega 0, que é a velocidade inicial, vale 0. E aí o que a gente sabe? Que alfa sobre 2 é o que está na frente do t quadrado. Na frente do t quadrado é como se eu tivesse o número 1. Então, alfa sobre 2 é o mesmo que 1. O que significa que o alfa, ele vale 2 radianos por segundo ao quadrado. Então, professora, eu cheguei até aí, só que aí eu não sabia mais o que fazer. Agora o que a gente vai fazer? Vai transformar esse alfa, que é uma aceleração angular, nós vamos transformar em aceleração linear. De que maneira? A é alfa vezes R. Tá? O A eu não tenho, mas o alfa é 2. O raio eu também não tenho, mas tudo bem. Deixa aqui, ó. Eu estou transformando aceleração angular em aceleração linear. Tá, por que eu quero isso? Porque a aceleração resultante, ela é a aceleração centrípeta ao quadrado, mais a aceleração linear ao quadrado, raiz quadrada, certo? Vou escrever isso aqui de que jeito? Aceleração resultante ao quadrado é a aceleração centrípeta ao quadrado, mais a aceleração linear ao quadrado. A linear eu já tenho, ó. A linear é quanto? A linear tá aqui, ela vale 2 R's. A resultante eu já tenho. A resultante, ela vale 10. Então, falta para mim só a centrípeta. Como é que eu acho a aceleração centrípeta? Ômega ao quadrado vezes R. Então, a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. Mas antes eu vou ter que achar o ômega. Como é que eu acho o ômega? Ômega é igual a ômega 0 mais alfa vezes T. Eu estou usando voate. Ômega 0 é 0, que eu estou pegando daqui, ó.
ômega 0 é 0. O alfa eu tenho, o alfa é 2. O T eu tenho denunciado do problema é 1. Daqui eu descubro o ômega. Vai me dar 2 radianos por segundo. Então, a aceleração centrípeta vai ser o ômega, que eu acabei de achar, ao quadrado, vezes o raio. Então, a aceleração centrípeta vai ser 4 vezes o raio. Agora eu tenho todos os valores. Opa, deixa eu pegar aqui em azul. Aceleração centrípeta, está aqui e está aqui. Ó. Agora é só substituir. No lugar da aceleração resultante, eu vou pôr o 10 ao quadrado. Isso é igual. No lugar da aceleração centrípeta, eu vou pôr o 4R. E no lugar da... É ao quadrado, tá? E no lugar da aceleração linear, eu vou pôr o 2R. Não esquece que é ao quadrado também. Então, 10 ao quadrado é 100. 4R ao quadrado é 16R quadrado. 2R ao quadrado é 4R ao quadrado. Daqui eu tiro, então, que 100 é igual a 20R ao quadrado. 100 dividido por 20 vai me dar 5. Então, o R é a raiz quadrada de 5. Exercício lindo, na minha opinião, o mais bonito que a gente resolveu hoje. Tá? Agora, quanto dá a raiz de 5, eu já não sei. Ok? Belezura? Ok. Uhum. Pessoal, estou encerrando aqui a gravação da aula de vocês, estou encerrando as dúvidas também, porque agora eu vou dar um pulinho lá no segundo eletro, que já são 2h30,